Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor e o tema de hoje é os limites territoriais entre Dourados e Itaporã. Como é que fica a reserva indígena? E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o prefeito de Itaporã, Thiago Carbonaro, e também o Otávio Melo, que está sempre aqui com a gente, né, consultor agrícola e também engenheiro agrônomo. Um assunto aí, né, que vem despertado muita atenção, né, tanto de Dourados como de Itaporã. A gente já falou um pouco sobre isso com o seu Otávio. E agora a gente tem a honra de receber, né, também o prefeito de Itaporã, para falar sobre, né, esse assunto também, que tem repercutido bastante. Prefeito, o senhor recebeu essa notícia, né? O senhor assumiu a prefeitura de Itaporã esse ano. Como é que o senhor recebeu essa notícia aí, dessa divisão, né, entre Dourados e Itaporã, esse novo estudo? Muito bom dia para você. Bom dia, Valéria. Obrigado pelo convite. A gente fica feliz em poder participar do programa Semear MS e falar um pouco sobre essa história longa, né, que vem há muitos anos sendo discutida e que muito provavelmente está chegando ao final. É uma questão só de organizar agora os territórios, porque as divisas praticamente elas já estão estabelecidas, né? Mas um estudo que vinha sendo feito do passado e também o bom relacionamento da Prefeitura de Itaporã hoje com o novo prefeito da Prefeitura de Dourados, com o Marçal. Nossa equipe está conversando já, né? Então a gente tem esse bom trânsito entre as duas prefeituras para organizar isso daí para os dois municípios já. Seu Otávio, o senhor já falou um pouquinho, né, nas outras entrevistas que a gente fez sobre como que foi esse estudo, né? Mas para quem está em casa e ainda não teve oportunidade, né, de entender, queria que o senhor explicasse novamente como é que foi, né, esses estudos aí que acabaram nessa nova definição, né, dos limites territoriais e como é que ficou a partir, né, desses estudos, esses limites. Em 1982 eu vim para Itaporã para trabalhar na Empaer. E nós participávamos de um programa do Provárzea Nacional. E nós tínhamos que fazer todo o levantamento de várzea do município. E deparamos com um problema que a gente fazíamos anualmente, o plano plurianual do município de Itaporã, da Empaer, que seja com soja, com trigo na época, com hortifruti granjeiro e principalmente o rebanho bovinos, né? E ali já vinha uma polêmica que o Itaporã tinha um rebanho de bovinos, só que o apacentamento nas áreas não comportava. Então aí nós começamos a levantar as propriedades e vimos que propriedades nesses limites que aqui em torno da aldeia indígena e as grandes propriedades até a placa do Abadio pertencia, era titulada como Dourados. E na realidade o rebanho bovino estava vinculado a Itaporã. Então, em cima daquilo ali, a Empaer tinha, o governo do estado tinha o Terrasul. Então, nós começamos a trabalhar isso aí. Aí requisitamos do INCRA todas as certidões dessas propriedades. E fomos ver que propriedades onde estava apacentado o rebanho bovino eram Dourados como titularidade e, na realidade, o rebanho bovino estava vinculado a Itaporã. Então, tinha duas divergências aí. Então, em cima disso aí, e na época o prefeito de primeiro mandato era o Antônio Cordeiro, né? E ele, através desses estudos, nós chegamos à conclusão que essas áreas pertenciam ao município de Itaporã e não Dourados. Aí nós confrontamos com a lei que foi criada no município e a gente, na época, a gente tinha as fotos aéreas de aerofotogrametria. Então, nós começamos a desenhar essa divisa de acordo com o divisor de água que passava pelos espigões e tudo. Chegamos a essa conclusão da área real e territorial de Itaporã. O senhor tem ideia, mais ou menos, de quantas são as matrículas que passaram para Itaporã? Olha, inicialmente nós tínhamos 43 propriedades, né? Tá? Matrículas, né, que pertenciam às propriedades. E, prefeito, uma coisa que fica no imaginário, às vezes, né, do pessoal de Dourados, é que, assim,
ficou a área para Itaporã, as matrículas para Itaporã, mas as despesas ficaram para Dourados. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, principalmente ali na questão da reserva indígena, os trabalhos que a Prefeitura já vem fazendo, né, porque a gente tem acompanhado alguns trabalhos que a Prefeitura vem fazendo na reserva e que desmistificam, né, essa questão de que a despesa ficou para Dourados e as áreas ficaram para Itaporã. Isso é algo assim, se a gente for olhar, Dourados vinha ficando com ônus e com bônus. Né? Inclusive das propriedades que recolhiam seus impostos para Dourados. Né? E se fosse para levar a fio, na verdade, assim, e como que ficaria o passado, né? Toda essa arrecadação do passado. Então, eu acredito que a melhor opção que foi feita em 2010, né, Otávio? Foi feito um mapa que foi levantado pelo IBGE, só que em 2022 foi restabelecido por causa que tinham algumas mudanças que Dourados estava reivindicando. E o IBGE acatou essas mudanças. E hoje, Itaporã também não tem, a gente acha que hoje, como chegou para nós, que de 2022 a 23, 24, o ex-prefeito esteve com Alain, mas praticamente não teve quase um entendimento entre os municípios, mas 2025 agora, nós já estamos conversando, nós temos uma comissão formada de Itaporã, já recebemos o procurador de Dourados em Itaporã conversando sobre essa divisão. E essa questão do ônus, principalmente na aldeia, precisa ser bem conversada e trabalhada. Não vai ser somente o município chegar e assumir. Isso tem que ter o Estado, tem que ter uma conversa com a União Federal, porque nós estamos dentro de uma reserva indígena, então, e a reserva indígena, ela pertence à União. Então, nós precisamos ter também que a União coloque a mão e o Estado também ajudando. Mas Itaporã já tem ações sendo feitas dentro da aldeia. Nós temos o Conselho Tutelar que trabalha nessa parte que ficou para Itaporã. Nós estamos trabalhando com cascalhamento. Nós temos o pessoal agora nosso está fazendo preparo de solo para os pequenos produtores. Né? Dentro já fizemos vários lotes, né, preparando o solo para eles plantarem o milho ou mandioca. Então, Itaporã está agindo. Né? O que tem hoje é saúde e educação que está ainda no controle de Dourados. Ali da reserva, né, indígena, seu Otávio, durante esses estudos, foram envolvidas essas entidades também? Desde o início, sim, Valéria. Quem nos auxiliou muito, principalmente nos levantamentos, quando nós fizemos o trabalho, foi a parte, na época, a FUNASA, que tinha as assistentes sociais, e dentro da aldeia mesmo, elas nos forneceram bastantes informações. E fizemos todo o levantamento dessa área onde passava o divisor de água, para levantar a população. A própria FUNAI também, na época, ela deu o parecer, na época, para a gente podermos apresentar esse trabalho ao IBGE. Tá? E então, para a gente saber quanto de população tinha, a faixa etária de cada parte que tinha dos dois lados, então até foi demarcada até as residências, né? Na época a gente adentrou dentro da aldeia com o apoio das assistentes sociais, que nos auxiliou bastante, né? Então foi que chegamos a uns números e que esses números foi apresentado para o IBGE. E o IBGE realizou o estudo, fez o estudo em loco e chegou a essas determinações que estão aí hoje. E como o prefeito Tiago falou, foi revitalizado agora em 2022. Então, quer dizer, não é uma coisa assim que veio de agora, veio de estudos anteriores. Tá? Então, a coisa é bem fundamentada. Agora precisa de, como eu já disse, precisa dos ajustes, né? Essas questões que o prefeito está colocando, questões sociais, questão de educação, de saúde dentro da aldeia,
precisa envolver não só o município, mas também o Estado, a União também, né, que está envolvida para poder acabar de fechar esse círculo. Então, por isso que tem que envolver não só uma administração, as duas administrações. Itaporã hoje, com uma nova administração, tem um planejamento estratégico, né, em cima de todo o município, né? Essa questão do estudo das divisas do município, sempre existe uma comissão. O prefeito Thiago, ele está hoje com essa comissão pronta, hoje, tecnicamente feita, para que esses estudos sejam bem ajustados e que isso aqui se alinha de vez isso aí e acaba essa polêmica é sempre levantada com relação à divisa seca do município de Itaporã. Prefeito, eu gostaria de agradecer, né, a sua vinda aqui. Desde que a gente começou a falar desse assunto, né, o senhor Otávio falou, olha, a melhor pessoa para a gente conversar também e trazer foi o prefeito, e desde o primeiro convite que a gente fez, o senhor, né, de pronto já mostrou aí que é uma pessoa acessível e já veio aqui. E eu queria perguntar para o senhor falou que tem ainda alguns ajustes para fazer, até na fala, né, do seu Otávio também isso ficou evidente. O senhor acredita que é possível, se chegar num acordo aí entre as duas comissões e não levar esse caso até a justiça, porque já são anos, né, de discussões, até o Ministério Público já tem acompanhado isso também, mas o senhor acredita que é possível chegar nesse acordo? Eu acredito. As comissões estão tendo um bom diálogo. Não é? O que mais hoje está pegando para nós não assumirmos, né, é exatamente a questão de como que vai ficar o atendimento, porque isso vai pesar financeiramente. Né? Então nós precisamos nos organizar primeiro, né, ter o apoio do Estado. Então esse diálogo está tendo. Inclusive já tem várias matrículas, né, Otávio, da região que já estão sendo transferidas para Itaporã. Sim. Isso mostra, ou seja, o estudo está definido. Né? A pessoa, se ela vai tentar um financiamento ou algo, você está mostrando que é Itaporã. Ela precisa transferir a matrícula para Itaporã já. Até algumas situações, né, seu Otávio, o senhor já falou aqui, que aconteceram até principalmente ali no aeroporto, né, de Dourados. Algumas autorizações já acontecem por Itaporã, né? Se você pegar, muitas vezes, a linha que delimita o divisor está na Avenida Guaicurus, que envolve ali o CTG, passa nos limites do aeroporto e segue o asfalto, né? Segue o asfalto. Vai embora. E aí rodeia a picadinha, chega até a foz no começo da nascente do Rio Dourado, que é a estrada que vai para Itaú, tá? Então, até agora, para poder te retirar algumas árvores lá, na frente do aeroporto, teve que pedir licenciamento lá em Itaporã, tá? Então, isso não é novidade. Então, são essas questões aí de ajustes e tudo, para que até o pessoal ficou muito surpreso com isso. Mas não é surpresa, é a lei que diz, e ali está clara, né, que é a lei. Então, eu não vejo assim polêmica, questão de ir judicialmente, isso não vai ocorrer, porque sempre existiu esse diálogo, né? E esse diálogo vai continuar, ainda mais agora Itaporã numa nova fase de administração, uma administração de um jovem prefeito, né? Que vive agro intensamente também, junto conosco, né? Ele é do agro também, então quer dizer, e tem noção do que é o município de Itaporã, tá? Tem conhecimento também, então a coisa se torna mais fácil. E com a administração agora do prefeito Marçal Filho também, o prefeito Thiago tem um bom relacionamento, creio que agora eu acho que nós conseguimos ajustar esses pequenos detalhes. Seu Otávio, mais uma vez, né, muito obrigada pelo senhor ter vindo. É sempre aí uma aula que a gente recebe, né, quando o senhor vem, a gente acaba esclarecendo muitas dúvidas aí do produtor rural. Muito obrigada pela presença.
Valéria, eu que agradeço, né, mais uma vez, e apesar de a gente estar na iniciativa privada, né, nós praticamente, minha família toda e tudo, já nasceu, criados, e nós já estamos em Itaporã, já plantamos raízes aqui em Itaporã. Então, o que acontece? Eu agradeço imensamente, e o que a gente pudermos contribuir não só com o seu programa Semear MS, né, para tirar as dúvidas, mas também colocamos à disposição a nossa empresa, a Progeporã, da Prefeitura de Itaporã, que nós estamos prontos para colaborar juntamente com o prefeito Tiago Carbonaro, com a sua administração, não só com o Poder Executivo, mas também com o Poder Legislativo também de Itaporã. Prefeito, também quero agradecer a sua presença aqui, né? Sempre, assim, bem esclarecedor, né? O que o senhor passou aí, eu tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas para quem está nos assistindo. Muito obrigada e já fica o convite aí para próximas entrevistas, até porque eu tenho certeza que Itaporã tem aí muita coisa no agro para a gente divulgar e já fica o convite. Com certeza, Valéria, muito obrigado. A gente agradece a oportunidade de poder esclarecer um pouco, né? E também de participar ao lado do companheiro Otávio. Eu fico muito feliz que a nossa gestão ela vem sendo trabalhada com muita seriedade, transparência e com muita, eu falo assim, que a gente precisa escutar, né? Escutar um pouco a população. E eu fico feliz porque são pessoas como o empresário, como o Otávio, que a gente senta, a gente conversa, a gente escuta e tem algo que traz para somar, né, para Itaporã. Isso eu acho que é de grande valia, né? O município ganha, os munícipes ganham com isso e essa é a nossa intenção, fazer Itaporã prosperar, né? Que Itaporã seja uma cidade que já é maravilhosa de se morar, mas que ela gere oportunidades maiores, né, para o nosso povo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouco sobre a nossa divisa, que é algo que o pessoal procura saber muito com a gente. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana e o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!